Olá, bom dia a todos. Vamos à nossa webconferência extra, número 5, para a gente fechar aí a unidade 4, que é uma unidade muito compacta. Eu acredito que eu já falei alguns tópicos dessa unidade, né, no decorrer das 4 webconferências que a gente fez, tá? Já. Mas aí a gente precisa finalizar o conteúdo e aí a gente vai discutir um pouquinho essa unidade 4 que fala das. Bom dia, Erickson, que fala justamente das demonstrações financeiras. Porém, eu quero tranquilizar vocês que essas demonstrações, para quem faz ciências contábeis, eu não sei se a administração tem na grade, tem uma disciplina chamada contabilidade intermediária, que eu, inclusive, administro ela, né? É... Bom dia, Lucas. Essa disciplina, ela vai tratar com vocês bem de forma particular essas demonstrações. Então, qual seria o objetivo principal desse conteúdo agora no momento? É que vocês entendam a importância dessa demonstração, o que é que ela quer passar. Mas não vamos adentrar fundo sobre a movimentação e estrutura dessas demonstrações, porque vocês têm uma disciplina que vai trabalhar cada uma delas, com exceção aí do balanço patrimonial e demonstração de resultado, que vocês já trabalharam, mas essa disciplina de contabilidade intermediária vai trabalhar as demais demonstrações de forma detalhada, tá bom? A gente vai ter uma percepção geral dessas demonstrações, falar um pouquinho, né, dos índices, porque, afinal de contas, se vocês perceberem, a gente está vendo, encerra o ciclo das técnicas contábeis, que é a escrituração, a evidenciação das demonstrações contábeis, análise de balanço e auditoria. Então, assim, vocês têm que ter uma noção mais ou menos do que é cada técnica, né? E no decorrer do curso, vocês vão trabalhando de forma mais excessiva e detalhada essas demonstrações, tá bom? Vamos lá. Compartilhei aí com vocês e a gente vai descer aí para iniciar aí o conteúdo. Bom, como eu disse a vocês, as demonstrações financeiras, elas vão evidenciar as informações contábeis para tomar a decisão dos usuários. Então, você tem aí o ambiente do mercado financeiro, a gente fala de valores, esse ambiente, as empresas têm a obrigatoriedade de divulgar. No geral, as sociedades anônimas, tanto dentro do mercado financeiro, mas ela tem obrigatoriedade. Entidades sem fins lucrativos devem ter essa transparência, tem a obrigatoriedade de informar e evidenciar o erro, tá? As obrigatoriedades detalhadas, porém, a gente tem duas bases legais que exigem essas demonstrações. Uma delas é a Lei da Sociedade Anônima, tá? A 6.404, que foi alterado pela 11.638, elas vão relatar as demonstrações de caráter obrigatório para as empresas brasileiras, enquanto que as normas e pronunciamentos contábeis declaram as demonstrações obrigatórias para as empresas sociedade anônima internacional padronizada. Então, para que as empresas brasileiras atendam as duas bases legais, então ela tem que publicar o universo, ou seja, o que é solicitado lá pela lei
da sociedade anônima e pelas normas e pronunciamentos. Existe diferença um pouco, mas você consegue abranger todas elas. Vamos lá. Pelas normas e pronunciamentos, elas exigem que as demonstrações, no caso, todas as demonstrações, aqui eu vou dizendo, e vocês vão anotando aí do lado, né? Quem obriga o quê? Aí eu vou dando a observação. As demonstrações são essas, tá? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, que é DLPA. Essa demonstração ela é obrigada pela Lei das Sociedades Anônimas. Professora, e a lei e as normas e pronunciamentos? Obriga essa demonstração? Não. Ela não obriga. Porém, a lei da sociedade anônima, então, teoricamente, as empresas aqui, a DLPA é uma demonstração que já está contida dentro da demonstração das mutações do patrimônio líquido, que a gente chama de obrigada pelas normas e pronunciamentos. Então, fechou, né? Se a PL, basta que a empresa divulgue atender a lei que exige a DMPE. Então, no normal, nós divulgando a DMPE. O exercício, ela é exigida pelas duas bases legais. Só que a demonstração pela lei da sociedade anônima, a lei da SA, ela é escrita assim, ó, demonstração do resultado do exercício. Diferentes no acarreta em nação. A DFC da lei da sociedade anônima. Agora vem um ponto extra aí, que é a DVA, demonstração do valor adicionado. Essa, pela lei da sociedade anônima, ela tem a obrigatoriedade de divulgar. Mas pelas normas e pronunciamentos, eles deixam facultativo. Ou seja, fica facultado às empresas e sociedades anônimas a divulgar ou não a DVA, desde que não tenha exigibilidade pelos órgãos governamentais, tá? Então, assim, as empresas brasileiras, certeza que elas vão ter que divulgar, porque a lei da sociedade anônima obriga. Empresas internacionais vai ter que entender ali a lei tributária, né? A lei do seu país, mas, no geral, elas divulgam, certo? O balanço patrimonial também é exigido pelas duas bases legais. E aí, ainda tem outra aqui, tá, gente? Que eu vou pedir para você. Na realidade, e as empresas brasileiras, num pronunciamento, demonstração abrangente e demonstra o resultado do período. Então, são duas demonstrações aí, certo? Aí vamos falar um pouquinho de cada uma, para que vocês entendam. A DLPA é uma demonstração que está contida dentro da DMPL, eu vou mostrar em que parte ela vai estar contida, e é uma demonstração que ela vai mostrar a destinação do resultado líquido da empresa. Se der lucro, você vai ter um trabalhozinho aí para divulgar a DLPA. Mas se a empresa der prejuízo, normalmente a DLPA ela é constituída apenas pelo prejuízo. Quando a empresa dá lucro, e esse prejuízo é direcionado para o patrimônio líquido, diminuindo o seu valor. Mas quando a empresa dá lucro, né,
automaticamente esse lucro é destinado para o patrimônio líquido e esse lucro, após estar no patrimônio líquido, recebe os seus destinos, que são dois. Eles podem distribuir lucros ou dividendos, distribuição de lucro ou dividendos, né, para as sociedades anônimas, e constituir reserva. Ou ele pode fazer um ou outro, ou os dois. Mas o destino são dois: constituição de reservas de lucro ou distribuição de dividendos ou lucros, tá? Quando você pega o lucro e destina para reserva, tá? Existem as reservas de lucro, que eu já falei para vocês quando ensinei lá o patrimônio líquido. Essas reservas de lucro, elas só podem ser constituídas pelo lucro, já está dizendo. A primeira dela é a reserva legal. Também falei da reserva legal para vocês, tá? Essa reserva legal é a primeira reserva a ser constituída e é de caráter obrigatória. Ou seja, uma sociedade anônima, ela precisa constituir ao menos uma reserva legal. Então, é constituir a reserva legal e depois, sim, ela pode distribuir os dividendos, né? Ou constituir outras reservas. Só que essa reserva legal, ela tem um fator limite, tá? Primeiramente, ela tem um percentual aplicado único, que é 5% sobre o lucro líquido. As demais reservas de lucro não têm um percentual exigido, apenas essa, tá? Esses 5% a empresa vai constituindo anualmente até chegar ao limite do capital social em 20%. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que o capital social seja 100 mil reais. E aí a empresa tem que constituir a reserva de lucro até o valor de 20 mil reais. Ela vai constituindo 5% do lucro, vai, até chegar aos 20 mil. Quando ela chegar a 20 mil, ela para de constituir a reserva de lucro. Legal, tá? As demais reservas, eu já falei para vocês sobre elas, que a empresa ela pode constituir, porém, deve deixar isso constado no estatuto social da empresa, antes da sua constituição. Então, terminou o período, faz a Assembleia Geral e define quais as reservas vão ser constituídas. Reserva estatutária é aquela que, normalmente, a empresa ela vai fazer melhorias, né, algum gasto programado, e aí vai estar dentro do estatuto, determinando o percentual do lucro que ela vai ter que colocar para fazer mudanças de maquinário ou algum tipo de reforma, né? A intersafra ou greves, elas normalmente ocorrem esses prejuízos, ela tem uma reserva para aprovado, aí ela começa a constituir lucro, mas ela não tem dinheiro para distribuir esse dividendos. Então, o que é que ela faz? Ela deixa lá no lucros a realizar, a partir do momento que ela tiver recursos financeiros, ela vai declarar esse dividendos para pagar, tá? Então, normalmente, reserva de lucros a realizar, ela só pode ter, teoricamente, o destino só, que é pagar dividendos, constituir ou declarar dividendos. Incentivos fiscais é quando o governo ele faz algum tipo de doação para a empresa, né? Então, o que é que acontece? Ele doa um terreno, esse terreno para a empresa gera-se uma receita de doação. Essa receita ela vai aumentar o lucro, porém, o governo não pode usar esse lucro para distribuir dividendos. Então, o que é que ele faz? Ele constitui essa reserva pelo valor da receita gerada. Ele tira da lucratividade
tá? E aí essa reserva aí, né, de repente, se der algum problema, o governo tome de volta esse terreno, essa reserva já está ali para ser baixada e absorver esse prejuízo que futuramente venha a dar para a empresa, tá? Se ele não reverter isso, essa reserva vai ficar lá, tá? Porque, na realidade, esse terreno foi doado sob condições estabelecidas pelo governo. Se a empresa não cumprir essas condições, o governo toma de volta esse terreno. Bom, a reserva de capital não é uma reserva de lucro, mas já falei isso para vocês quando conversei sobre patrimônio líquido, né? Essa reserva de capital ela vai estar contida na DMPL. Eu vou mostrar onde, tá? Porque a DMPL vai mostrar a variação do patrimônio líquido. É uma conta que destina-se do patrimônio líquido e, como vocês sabem, são aquelas receitas que não transitam pelo resultado, como é o caso de ganho de vendas das suas próprias ações, de venda de ações de tesouraria. Então, esse assunto foi dado lá na unidade 3, tá? Essa reserva de capital também ela pode servir para o quê? Se eu tenho reserva de capital constituída, eu posso proteger meu capital social, ou seja, aumentar o meu capital social com ela. Eu posso compensar os meus prejuízos ou absorver meus prejuízos, tá? Eu posso, através dela, também destinar para pagamentos de dividendos apenas para acionistas preferenciais, que são aqueles acionistas que não têm direito a voto na Assembleia Geral, mas têm direito apenas ao pagamento de dividendos, tá? Que mais? As ações ordinárias são aqueles acionistas que adquirem ações ordinárias com a intenção de ter direito a voto. Então, ele vai lá, vai participar da Assembleia, vai poder ter pessoas trabalhando dentro da empresa, ele tem poder de decisão na empresa. Os de preferenciais, não, apenas tem interesse na lucratividade dela. Tá? Os dividendos, primeiramente, são pagos aos acionistas preferenciais. Depois, então, se vê um plano de pagamento de dividendos para os acionistas de ações ordinárias. E aí você tem ações ordinárias e ações preferenciais. Vai depender, né, do tipo de ações que você vai querer comprar. Existem algumas empresas que não transitam ou não negociam ações preferenciais. Por quê? Porque elas querem estar em alto nível de governança corporativa. Uma empresa que tem nível de novo mercado ou alto nível de governança corporativa, ela não pode negociar ações preferenciais, ela só negocia ações ordinárias. Isso são legislação do mercado financeiro. Outra particularidade que eu também falei para vocês, quando o estatuto social ele é omisso para pagamentos de ações preferenciais, por exemplo, tem que ser estabelecido 50% do lucro ajustado para pagamento de dividendos de ações preferenciais, tá bom? Isso aí é da legislação. Então, um exemplo da LPA aí, vamos supor que a empresa ela tenha 100 mil reais de lucro líquido e destinou 45 mil para reserva estatutária. Como a reserva legal a gente sabe que é obrigatória, né? Vamos tirar aí 5% do lucro da reserva legal. A reserva estatutária foi estabelecido no estatuto, 45 mil, e aí ele teve um lucro ajustado de 50 mil. E aí, desse lucro ajustado, ele vai pagar dividendos, declarar dividendos em 25 mil, ou seja, porque o estatuto foi omisso, então ele vai ter que tirar aí 50%. A outra demonstração é a demonstração de resultado. Vocês já devem ter ouvido falar um pouco quando pagaram a disciplina de fundamentos contábeis, né? Ouviram na teoria, né? Em algum momento a demonstração de resultado, onde ela vai incluir uma formatação, né? Uma demonstração que ela vai te dar lucro ou prejuízo, e para chegar a esse lucro ou prejuízo, ele segue
segue essa estrutura. São contas de resultado, então são débitos quando se gera uma despesa e crédito quando se gera uma receita, e a estrutura dela é essa. Ela começa com a receita bruta, tá, da empresa ou faturamento, e vem deduzindo primeiramente das deduções, e aí vai entrar ICMS, vendas, tá? Entra tudo isso aí. Já estão inclusos nas notas fiscais deduções, assim chamadas. Deu uma faladazinha aqui, foi até bom, porque tinha gente querendo entrar, e aí eu voltei para a sala, porque na grande maioria das vezes, quando eu estou na aula em si, eu não vejo aqui a movimentação. Mas aí eu vou dar uma olhadinha aqui também no bate-papo. Ah, tá com um pouco de travamento. Tá com um pouquinho, mas eu acho que agora voltou, porque não está colocando nada aqui para mim. Agora deve ter voltado, tá? Vou tentar ficar olhando a mensagem de vocês para evitar, para quando tiver lento, eu dar uma paradinha para voltar a normalizar, certo? Agora caiu, eu acho que caiu, depois ele voltou, porque agora está ok. Não tem mais ninguém querendo entrar, vamos dar continuidade. Agora tá ok, gente? Estão conseguindo me ouvir melhor? Me coloquem aí no chat, por favor, para a gente dar continuidade. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ver? Vou compartilhar, né? Que deve ter caído o compartilhamento. Pronto. Então vamos lá. Vira e mexe, eu vou voltando para a tela para olhar se está tudo ok, tá? Vamos embora. Aproveitar aí essa boa transmissão. Então é isso. Veja, a demonstração de resultado ela vai apresentar aí a receita bruta, que é o faturamento total, as deduções de vendas, que são despesas diretamente diminuindo a receita bruta, que são impostos sobre venda, ICMS, PIS, COFINS e ISS. Devolução de vendas, que é quando o cliente, o mês, ou seja, você vendeu, e aí o cliente vai lá, tem 30 dias para devolver a mercadoria, vai lá e devolve, tá? Então, essa devolução vai ser abatida da empresa, né? Porque você vai creditar o caixa, vai devolver o dinheiro, né? Vai dar saída do dinheiro, vai debitar despesa com devolução de vendas. Abatimentos é quando uma mercadoria tem algum tipo de alvaria, e aí o cliente solicita abatimentos da empresa, também é um tipo de despesa, e descontos e condicionais é aquele desconto que já vem na nota fiscal. E aí a empresa dá abatimento por vendas ou algo de negociação dessa venda. Né? E aí, com isso, depois que eu faço essas deduções, eu vou ter a receita líquida, tá? Essa receita líquida aí, essa receita líquida aí,
vai ser o quê? O faturamento bruto, a receita bruta, menos todas essas deduções. Então, é importante que quando se perguntar assim, qual o valor da receita líquida? Bote na cabecinha de vocês que será o faturamento ou a receita bruta menos essas deduções que eu falei. Depois da receita bruta, você vai ter o quê? O custo da mercadoria vendida, tá? Que é o CMV. Vamos descer aqui. Ó, o custo da mercadoria vendida nada mais é que, se for comércio, revenda, o custo da mercadoria vendida vai ser o preço de entrada dessa mercadoria que foi vendida. Vamos supor que eu venda celular. Eu vendi o celular por 1.000, mas o preço que eu compro ao meu fornecedor é R$ 500. Então, qual é o CMV desse celular que eu vendi de 1.000? R$ 500. E qual é o lançamento que eu vou fazer? Vou debitar custo da mercadoria vendida, que é um tipo de despesa, e vou baixar lá ou creditar o meu estoque lá no ativo. Tá? Então, as baixas de estoque se dão através do CMV. Tá? Professor, e se for indústria? Aí o custo é muito mais complicado, né? Você tem que formar o custo através de um critério de custeio. E aí, quando se pagar gestão de custo ou qualquer disciplina de custo, vocês vão aprender isso. Tá? Como é que se forma um custo, tá, de uma indústria? Então, aí, esse custo vai ser determinado e vai ser estabelecido lá, tá, pela empresa, e você vai baixar o estoque de produtos acabados, tá? Então, é um processo produtivo. E aí, se for um custo de indústria, vai ser custo do produto vendido, chamado CPV, certo? E, geralmente, custos de serviço, custo de serviços, é geralmente aquilo que se usa diretamente, né, digamos assim, para aquele serviço ser realizado, ok? E aí, depois da dedução do custo da mercadoria vendida, do produto ou do serviço, você tem o quê? O lucro bruto. O que seria esse lucro bruto? Seria a receita líquida que você encontrou, menos o custo da mercadoria vendida, ou do produto vendido, ou do serviço. E aí, depois do lucro bruto, tá? E aí eu digo mais uma vez, as questões são danadinhas para perguntar isso. Qual o valor do lucro bruto? E aí você vai ter que fazer todo esse processo aí de receita menos deduções menos CMV. Ou receita líquida menos CMV. E depois do lucro bruto, aí sim, vem as despesas, que são, assim, operacionais, ou as despesas administrativas, despesas com vendas, despesas com pessoal, talento agora. Talento. Agora parou de me dizer que está lento. Eu não sei se continua lento. Então, quando der um aviso aqui para mim, eu dou uma parada. Depois volta. Eu acho que voltou normal, senão ele estaria acusando aí que estava lento. E aí, o que é que acontece? Vamos lá. As despesas administrativas, elas são divididas, pode ser subdivididas, né? Como despesas com venda, e aí vai despesas com frete, comissões de vendas, né? Todas essas despesas relacionadas à propaganda, né? Despesas com pessoal, aí vem salário dos trabalhadores, encargos, né? Férias, então tudo relacionado a despesas com pessoal. Depois vem em si as despesas administrativas em si, né? Que é material de expediente, energia, aluguel, água, xerox, prestações de serviço, tudo isso vem dentro das despesas, diminuindo o lucro bruto, tá? E aí, gente, depois que você tira todas essas despesas, o que é que acontece? Você chega ao lucro operacional, que é esse aqui, tá? Lucro operacional. É aquele lucro que está diretamente ligado à atividade principal da empresa.
certo? O lucro operacional, o lucro que corresponde à atividade principal da empresa. É o lucro puro do qual ela consegue distribuir. Depois desse lucro, normalmente, eu coloquei aqui em cima, mas normalmente vem o resultado financeiro, tá? Depois do lucro operacional vem um resultado financeiro. O que é esse resultado financeiro? São as receitas financeiras, que aí pode ser rendimento de aplicação financeira, que a gente viu, tá? Ou um desconto obtido que a empresa teve, né? Um juros recebido. Isso pode ser uma receita financeira. E aí eu vou subtrair das minhas despesas financeiras, que pode ser juros pagos, descontos concedidos, tarifas bancárias. Então, eu vou fazer receitas financeiras menos despesa financeira, eu vou ter o resultado financeiro. Esse resultado financeiro eu vou subtrair do lucro operacional, tá? Subtraindo aí do lucro operacional, eu ainda vou ter outras receitas ou outras despesas. Pelo amor de Deus, o que é isso, professor? Geralmente quando a empresa ela vende algum ativo não circulante ou ela tem um ganho de um investimento, por exemplo, né? Ela participa de uma empresa e aí essa empresa que ela tem ações dá lucro e ela recebe dividendos desse lucro. Isso gera uma receita para a empresa. Tá? E essa receita aí é tido como outras receitas. Porque esse grupo de outras receitas e despesas são receitas e despesas que são originárias do ativo não circulante. E aí pode ser mais o quê? Vamos supor que eu venda um imobilizado meu, uma máquina antiga que eu quero vender. Não era a minha intenção, ela trabalhou na produção, mas para que eu não jogue fora, eu vou lá e vendo. Quando eu vendo essa máquina, eu vendo a um valor inferior ao valor que está lá na minha contabilidade. A máquina está lá num valor de 20 mil, eu vendo ela a 10 mil. Então, eu perdi aí 10 mil reais. E essa perda ou despesa que eu tenho em relação à venda do meu ativo entra como outras despesas aí. Tá certo? Então, as despesas oriundas das negociações do ativo não circulante vai para outras despesas ou outras receitas. E aí eu também posso colocar aí o resultado. Quem deu mais? Foram as receitas ou outras despesas? E aí eu vou diminuir também do meu lucro operacional. Depois disso, finalmente eu chego ao meu lucro antes do imposto de renda, antes dos impostos sobre lucros, assim chamados, que a gente chama ele de LAIR. O que é o LAIR? É o lucro antes do imposto de renda. Né? Então, você vai pegar o lucro operacional, somar ou diminuir pelo resultado financeiro ou outras receitas e outras despesas, o resultado de outras receitas e outras despesas, tá? E aí você tem o LAIR, é a lucratividade antes do imposto sobre o lucro, tá? Os impostos sobre lucro, que a gente chama de provisão do imposto de renda sobre lucro, também tem ela a provisão de contribuição social sobre o lucro. Existem dois impostos sobre o lucro, o imposto de renda e a contribuição, tá? Então, eu vou subtrair do LAIR essa provisão do imposto de renda e da contribuição social. Depois que eu fizer isso, finalmente eu tenho o lucro líquido do período. E é esse lucro líquido que eu vou destinar para reservas de lucro ou para pagamento de dividendos, tá? Então, essa aí é a demonstração de resultado. Elas são originárias de contas de resultado, receita, custos e despesas, tá? E são movimentadas sempre, sempre juntamente com o balanço patrimonial. Então, quando você debita uma conta de despesa, automaticamente o crédito vai ser
uma conta lá do balanço patrimonial ou uma conta patrimonial. Se você acredita uma conta de receita, balanço patrimonial ou partida desses grupos do patrimonial, tá certo? Esse debita o lucro pelo valor total, poder transferir esse saldo para o patrimônio líquido. E a partir daí, a gente destina ou para reserva de lucro ou para declaração de pagamento de dividendos, tá? Então, é assim que funciona na contabilidade. Aqui está um exemplo. As receitas líquidas são deduzidas aí das deduções, imposto sobre venda, devoluções, abatimentos, o custo da mercadoria vendida e vem um lucro bruto. Depois vem as despesas que são ligadas à atividade operacional, administrativa, com vendas, tá? E aí a gente vai diminuindo o que tem que para ser diminuindo, outras receitas, outras despesas, resultado financeiro e a provisão do imposto de renda e contribuição social. Por fim, a gente tem o lucro líquido a ser destinado. Beleza? Voltando aqui para vocês, alguma dúvida em relação a isso? Normalmente, quem paga fundamentos contábeis vê bastante coisa aí também dessa demonstração. Certo? Vamos lá. Então, nenhuma dúvida, seguimos. Para finalizar, certo? A gente vai com a temática chamada análise de balanço. Depois que eu faço todas essas demonstrações, na realidade não é finalizar ainda, a gente ainda tem outras demonstrações para falar. Depois que eu faço o balanço e a demonstração de resultado, eu vou analisar os resultados. Também existe uma disciplina que vocês vão trabalhar em particular, que é análise de balanço, análise das demonstrações contábeis. Tudo isso aí vocês vão ver de forma bem detalhada, é só para vocês entenderem que existe. As análises de balanço são várias, só que as principais aqui que vocês veem nessa quarta unidade é a análise vertical, ficou lento. Vamos lá. É a análise análise vertical e análise horizontal, tá? São as primeiras. Análise horizontal sempre será como a comparação dos anos, tá? Então, sempre você vai pegar o ano atual, você está comparando aí 2023 com 2022. Então, você vai em cada conta do balanço para você saber a evolução dessa conta. Vou analisar, fazer uma análise horizontal da conta caixa. Então, eu vou pegar o ano 2023 do caixa e dividir pelo ano anterior, tá? Então, quando eu faço o ano atual dividido pelo ano anterior, eu vou ter o percentual de evolução, tá? Aí vamos supor que eu tenho uma evolução de 120, ó. Encontrei um resultado de 120 quando eu fiz essa operação. Isso quer dizer que o caixa aumentou em 20%, porque ele passou de 100%. Ou seja, quanto ele passou de 100%? 20%. Então, essa foi a evolução, tá? Dos meus achados, pela análise horizontal. Eu quero saber minha evolução do estoque. Eu vou pegar o ano do estoque atual, 2023, e dividir pelo ano 2022. Eu vi que meu estoque declinou. Por quê? Porque estava lá em 80% meu resultado. 80% quer dizer o quê? Ele caiu de 100 para 80. Então, ele declinou em 20%, tá? Então, isso seria uma análise horizontal. É importante análise de comparação temporal para entender a movimentação de cada grupo do balanço e ver o que é que eu preciso melhorar aí, por que caiu, por que o caixa caiu, por que o caixa evoluiu. Vamos continuar fazendo. Então, essa análise é uma análise muito importante para efeito comparativo. Já a análise vertical, ela tem outra visão.
ela vai analisar os grupos específicos do balanço em relação ao todo, que é, no caso, o ativo total. Então, eu vou pegar, eu quero saber o quanto que eu tenho do meu ativo, quanto daquele valor do ativo corresponde a ativos imobilizados. Aí eu vou pegar o valor do imobilizado ali, né, e dividir pelo ativo total. Então, eu vou achar o grupo do ativo, tá? Opa! Aqui, ó. Opa, deixa eu subir mais. Aqui ele fez da demonstração de resultado, nesse exemplo. Ó, ele fez um cálculo da venda. O que é que ele pegou? O ano atual, 150, dividiu por 100, tá? O índice ali é 100, mas o resultado deu 50, ou seja, é 100 para 150. Então, a gente vê nitidamente aqui, sem precisar fazer um cálculo, que a empresa evoluiu em 50%. Já a vertical, ó, 150, tá aqui o cálculo, ó, dividido por 100, vai dar 1,5%. Se eu multiplicar isso por 100, isso aqui é um coeficiente. Se eu multiplicar por 100, eu acho sempre o percentual, tá? Então, quando eu multiplico por 100, quer dizer que ela cresceu, o resultado deu 150, ou seja, ela cresceu 50%, considerando que o indicador é 100%. Ou tem gente que gosta de fazer assim, ó, o resultado deu 1,5, menos 1 vai dar 50%. Tanto faz. E agora a vertical, né? A vertical, logicamente, você vai fazer sempre a proporção, tá? Dividido sempre pelo todo. Eu quero analisar na vertical, na demonstração de resultado, ele só tem uma diferença com balanço. Qualquer conta que você estiver analisando lá da demonstração de resultados, sempre você vai dividir pela receita líquida. A receita líquida é o todo. Então, se você quiser saber uma análise, eu quero saber o percentual de despesa em relação à minha receita líquida. Então, eu vou pegar a despesa e dividir pela receita líquida. No balanço patrimonial, eu quero saber o percentual do meu ativo que corresponde a imobilizado. Vou pegar o valor do meu imobilizado e dividir pelo ativo total. E aí eu acho a proporção. Nossa, 40% do meu ativo corresponde a ativos imobilizados. Ou eu vou fazer isso com caixa. Pego caixa, divido pelo ativo total e eu vou ter 10% do meu ativo total corresponde a caixa. Tá? Então, essas análises são muito, muito importantes para investidores, principalmente, para bancos, instituições financeiras, para o próprio gestor tomar algum tipo de decisão. Beleza? E aí tem outras análises que você vai ver na unidade 4 que são também interessantes, que é a análise de desempenho, rentabilidade, né? Que vocês podem fazer para chegar a uma avaliação. Lembrando que esses indicadores, esses índices, você vai trabalhar na disciplina de contabilidade intermediária, tá bom? Mas é importante dar uma leitura no capítulo 4, lá na unidade 4, que trata sobre essa temática. A outra demonstração é a DVA, que é a demonstração do valor adicionado. O que é que a DVA propõe? A DVA, ela propõe evidenciar a riqueza gerada pela entidade, o PIB da entidade, digamos assim. Então, o que é que ela quer informar? Ela quer dizer lá, a empresa gerou X de riqueza e distribuiu X de riqueza dessa forma. Parte para o governo, parte para os funcionários, parte para os sócios, parte para remunerar o capital, tá? De terceiros. Então, ele vai detalhar para onde ela distribuiu essa riqueza. É uma demonstração muito importante, porque o usuário começa a entender a política da empresa no que tange à sociedade, à sustentabilidade, a próprias ações, porque vai estar lá o quanto que eles distribuem, né? E qual a capacidade de gerar riqueza que ela tem. Então, essa é a finalidade da DVA, tá? Aí, vamos lá.
A DVA ela tem essa estrutura. Você coloca as vendas totais da empresa, depois você reduz sobre a compra de bens. Professora, isso não seria o CMV? Sim, mas cuidado, porque o CMV, em empresas de lucro, presumido lucro real, normalmente tira os impostos a recuperar, que é o ICMS, muitas vezes PIS, COFINS. Então, por quê? Porque o estoque dessa empresa já entra sem esses impostos a recuperar. A gente viu isso lá quando trabalhou estoque, operações com mercadoria. Então, a gente viu que quando a empresa quer contribuir no ICMS, ela compra mercadoria e o valor que vai entrar no estoque é o valor da nota menos o ICMS. Então, essa compra aqui que ele deduz das vendas do bens, você pode pegar no resultado o valor do ICMS, do valor do CMV, mas se preocupem em adicionar a ele os impostos a recuperar correspondente àquelas notas que foram consideradas como custo de mercadoria. Então, geralmente, se você for fazer uma questão que a DVA, vai ter que ter nível, tá? Isso futuramente, quando vocês estiverem lá em intermediário. E aí, depois que você deduz dessas compras de mercadorias, você vai aí. Essas compras de mercadorias, gente, não só envolve o CMV, envolve todas as despesas pagas a terceiros, tá? Que são ligadas à parte administrativa, tirando aí pessoal, a folha de pagamento, tá? O que não for folha de pagamento, geralmente vai entrar aí, matéria, despesas administrativas, né? Então entra aí, ações com terceiros. E aí tirar da demonstração de resultado, DVA. E aí você vai ter o valor adicionado bruto, menos as retenções. Quais são as retenções, professora? Depreciação, amortização ou exaustão. A empresa tendo depreciação, amortização e exaustão na despesa, vai lá e coloca aí como retenções. Retenções é isso: depreciação ou amortização ou exaustão. A empresa teve despesa de depreciação, vai reduzir do valor adicionado bruto. E aí você tem o valor adicionado líquido, mais as transferências recebidas. Aí, nesse caso, você vai pegar receitas financeiras e outras receitas. Vai vir, porque elas vêm de terceiros, ou seja, você ganha essa receita, mas não foi uma receita da sua atividade operacional em si. Né? Ela veio, não é que é só da atividade operacional, foram receitas que vieram de um terceiro. Ou seja, alguém gerou esse caso, receitas com lucratividade em participação, né, a parte dos dividendos, ou receitas financeiras, que aí eu pego o dinheiro, aplico e o banco me paga essa receita financeira. Outras receitas não pode ser considerada aí, tá? É considerado também lá em cima, junto com as vendas. Se a empresa tiver um ganho com a venda do imobilizado, vai lá para cima também, porque vai ter receita bruta, né, ou seja, de vendas ou receita de vendas, e embaixo vai ter outras receitas. E aí você coloca lá também em cima. Essa transferência só pode corresponder a receitas financeiras, tá? E receitas ligadas à participação societária, tá? Com isso, eu vou ter o valor adicionado real que vai ser distribuído, tá? E aí, o valor adicionado real que vai ser a distribuir tem que ser igual à distribuição do valor adicionado. Porque o que eu tenho de geração de riqueza, que é esse resultado, será distribuído de que maneira? Aí, ó, eu vou pegar lá tudo que é despesa de salário, tá? E aí vai entrar todos os benefícios, daí, inclusive o INSS, tá? Ele vai, o INSS não, o FGTS, tá? Impostos e taxas está aqui em cima, e aí vai entrar todos os impostos da empresa, inclusive os encargos,
que a empresa tem de INSS, contribuição, os impostos de ICMS, PIS, COFINS, ISS, todos os impostos que ela paga vai estar aí também nesse grupo, certo? Remuneração do capital do terceiro está aqui, a gente considera como juros, né? Ou seja, o que entra nesse grupo, despesas com juros, aluguel, porque a gente remunera um capital de terceiro, ou seja, eu pago aluguel para usar esse bem. Então, eu estou remunerando o capital, que é o imóvel, por exemplo, de um terceiro. Então, nesse grupo aí, é remuneração de capital de terceiros. Então, vai despesas financeira e aluguel, teoricamente, pagos a terceiro. E aí a gente fica olhando todas as contas da demonstração de resultado, porque isso aí tem que fechar com a demonstração de resultado, tá? E aí depois eu vou colocar ali toda a minha distribuição que eu paguei do meu lucro lá, tá? De diretoria, né? O que é que se houve prolabore, né? Se houve algum tipo de distribuição, certo? Do lucro, ou a constituição de reservas, que a gente chama de reinvestimento. Então, vamos supor que o lucro deu R$100. 50 reais foi para pagar a diretoria como dividendos e 50 reais foi de constituição de reserva. E aí eu fecho justamente a minha demonstração de resultado com a DVA. Então, a DVA é pegar a demonstração de resultado e colocar ali qual foi a riqueza gerada e para onde ela foi distribuída. Isso é legal? É. Por quê? Porque aqui, ó, se eu quiser derrubar a empresa para dizer, ó, você está pagando pouco percentual da tua riqueza gerada para ter os funcionários. Então, eles, para o sindicato, usam muito essa declaração, tanto essa declaração, lá vão analisar a riqueza gerada pela empresa e depois que ele analisa, ele vai discutir, ó, apenas X% foi direcionado e Y% está sendo para vocês, para a diretoria. Então, vamos ver isso aí, que a empresa tem capacidade de aumentar esse dissídio coletivo. Então, o pessoal de greve pega demais essa demonstração para cair ali nos gestores e discutir o que é que eles têm condições e o que é que eles não têm. Pegar e ver realmente esse aumento salarial, porque vai estar lá, né, a proporção. E eles vão ver que tem uma parada. Voltou. Então, eles vão ver que ali o percentual de distribuição está muito justo para todos, né? Então, é uma demonstração muito importante. E vocês vão ver demais em contabilidade intermediária. Se possível comigo, né? Vamos lá. Cadê? Tá aqui. Mutações de patrimônio líquido, a DMPL, ela vai evidenciar aí a variação do patrimônio líquido, quanto o patrimônio líquido variou de um período para o outro. Então, ela pega todas as contas do PL e vai mostrar. Quem é que adora essa demonstração? Os acionistas. Porque, veja, vamos pensar, e os proprietários também. É porque, gente, as empresas que não são sociedade anônima, elas não têm muita ou de ter, está bem estável mesmo essa internet hoje. Então, essas empresas que não são sociedade anônima, geralmente elas fazem o de praxe, que é balanço e demonstração de resultado. Então, essas outras, geralmente, elas não costumam fazer. Por quê? Porque os gestores já têm outros relatórios gerenciais que eles tomam muita decisão.
Então, para atender a fiscalização ou as obrigações acessórias, termina que apenas ele fazendo essas duas demonstrações, que normalmente é que o governo cobra para essas empresas. E aí, essas demais demonstrações termina ficando obsoleta. Algumas até fazem, mas geralmente não tomam decisões por elas, né? Preferem os relatórios gerenciais para tomar decisão. Já as sociedades não, porque a única informação que vai ter para os investidores são elas. E o relatório em si, mas eles vão estudar, fazer análises fundamentalistas em cima delas, análises históricas em cima delas. Ora, então, a DMPL ela vai demonstrar isso. Olha como ela é. Então, aqui você vai colocar... eu nem tenho um pilotozinho aqui, né? Aqui eu não tenho esse artifício, não. Felizmente. Então, você vai colocar aqui saldo inicial em 2023 do patrimônio líquido. Aí, digamos que eu tenha R$100 aqui do patrimônio líquido, tá? Desse patrimônio líquido de R$100 aqui, eu comecei o ano, eu tenho a reserva de capital com ágio, né, na emissão de ação R$10 e tem uma reserva legal de R$20. Meu total do patrimônio líquido no início do ano vai ser 130, ação do ano 2023. A primeira, nessa coluna aqui, onde tem lucros acumulados, e coloco o meu lucro líquido do ano. Vou dizer que deu R$500. E olha aqui para cima, essa coluna de lucros acumulados é a DLPA, por isso que eu não preciso publicar ela em separado, porque a DMPL já traz ela. Aí eu vou colocar R$500. Desse R$500, 250 eu coloco como tiro daqui, diminuindo, e coloco aqui, ó, movimentações, constituição da reserva legal. E vou na coluna, diminuo do meu lucro de 500, R$250 e coloco 250 não, R$25, né? E venho para cá, para a reserva legal. Então, eu tiro daqui e somo aqui, ó. Eu faço uma permuta. Tiro do lucro e somo na coluna da reserva legal. Depois eu digo que vou fazer só mais uma reserva, que R$25 também vai para a reserva estatutária. Eu coloco constituição de reserva estatutária na movimentação, vou para a coluna de lucros, tiro do lucro R$25, diminuindo aqui entre parênteses, e coloco aqui na coluna da R$25, somando da coluna da estatutária. E, por fim, distribuição de dividendos. Eu vou colocar aqui distribuição de dividendos, R$450. E aí o lucro zerou todinho. Tá vendo? Tiro daqui. E eu boto aonde, professora? Não boto em canto nenhum, eu só faço tirar, porque o lucro, eu vou debitar o lucro, creditar dividendos a pagar no passivo. Então, não é nenhuma conta do PL, por isso que ele só tira. Então, dessas contas que eu retirei o lucro, só uma impacta o patrimônio líquido de forma negativa, que é a distribuição de dividendos. O resto não impacta em nada o patrimônio líquido. Quer ver? Veja o resultado que vai ficar final do saldo final do patrimônio líquido. Aí, terminei de fazer isso, eu vou colocar saldo final de 2023. Aí eu vou puxar um total das colunas e das linhas. Ó. Capital social 100, reserva de lucro, eu nem me lembro mais quanto eu coloquei no início. Eu vou somar com 25, eu acho que foi 10, né? Não lembro. Vamos supor que ele tinha 10 aqui.
E aí entrou 25, aí vai ser 35, 25 na estatutária e o lucro aqui zero. Não. Aí aqui o lucro zero, eu vou somar as linhas agora, tá? E aí as linhas, eu vou somar o saldo inicial, 110, mas o lucro do período, certo? R$ 500. E as constituições da reserva vai zerar, porque eu vou ter um negativo aqui, um positivo na reserva legal, vou ter um negativo e um positivo do mesmo valor na estatutária, então eu zero, tá? Porque eu não fiz permuta, só diminuiu, tá? E o total que eu cheguei aqui, somando o lucro, diminuindo dividendos com o saldo inicial, vai ser o saldo final aqui embaixo do patrimônio líquido. E aí, gente, o total das colunas tem que bater com o total da linha. Então, se eu somar tanto horizontalmente, tem que bater com o valor da vertical. Então, esse ponto aqui é o ponto-chave, que vai ser o saldo final do patrimônio líquido. Então, perceba que o patrimônio líquido na DMPL, ele está aqui de forma horizontal, ou seja, ele vai colocar todas as contas horizontalmente e vai fazer toda a movimentação dela do ano para que os acionistas vejam e os investidores também vejam e possam tomar decisões. Olha, que bacana, essa empresa, ela sempre paga dividendos, né? Ela constitui as reservas de lucro, então é uma empresa que tem programação, né, para evitar prejuízos futuros. Então dá para você tomar muita decisão em cima dessa demonstração, certo? Também será bem tratada lá na contabilidade. Olha um exemplo, pronto. Da contabilidade intermediária, ó. Aqui, ó, só tem um exemplo de movimentação. Olha que legal, tem um novo exemplo aqui, ó. A empresa fez um aumento de capital com a reserva estatutária. Ela utilizou a reserva estatutária para aumentar o capital social. Aí vê como é que fica. Ela tirou daqui, ó, como eu estava fazendo com lucro, e colocou dentro do capital social. Ela permutou. Aí o capital social passou a ser 8 mil e a reserva estatutária passou a ser 500. E aí o saldo final do ano ficou em 8.500. Aí é só um exemplo, né? Para vocês verem a transitação. Aqui vai ter a movimentação, né, do ano. E colunas é a movimentação de cada ponto, tá? Então é assim que funciona a DM. Por fim, a demonstração do fluxo de caixa. A DFC também vai ser trabalhada e ela é bem tranquila. A DFC, você sempre vai colocar lá, o que é que ela vai evidenciar? A variação da disponibilidade de um período para o outro. Vamos supor que a empresa variou com desculpem, caixa, banco e aplicação financeira. De um ano para o outro, teve uma variação de aumento de R$ 1.000. Então, a tua DFC vai ter que ser R$ 1.000. Ah, professora, entendi. O saldo da DFC é o saldo da variação da disponibilidade de um ano para o outro? Sim. Eu quero saber o quanto que variou e o que é melhor. Eu preciso entender quanto foi de variação de cada tipo de atividade. Por isso que a DFC, ela separa em 3 atividades. Então, ela faz entradas e saída de disponibilidade da atividade operacional, entrada e saída de disponibilidade da atividade de investimento e entrada e saída de disponibilidade da atividade de financiamento. Tudo aquilo que afetar o caixa, para mais, para menos, vai fazer parte da DFC. Se for algo, o que afetar o caixa, vamos supor, eu debitei caixa, creditei uma conta. Eu creditei o caixa, debitei uma conta. Se essa contrapartida do caixa for uma conta do ativo circulante, ou do passivo circulante, ou até mesmo da demonstração de resultado, despesas, por exemplo, ou receitas,
esse grupo será da atividade operacional. Ou seja, essa entrada no caixa ou essa saída do caixa será da atividade operacional. Quem faz parte da atividade operacional? Todas as entradas e todas as saídas da disponibilidade que tiver a contrapartida na ativo circulante, passivo circulante ou na demonstração. Quer ver um exemplo? Comprei mercadoria à vista. Tirei dinheiro do caixa. Bora lá. Vamos lá. Tirei dinheiro do caixa, creditei caixa. Debitei estoque, creditei caixa. Então, a contrapartida do caixa foi bater aonde? Na conta de estoque. Que é o quê? Uma atividade operacional. Então, o que é que eu vou ter aí? Estou vendo, eu paro. Eu dou uma parada e seguro, tá? Então, gente, quando a contrapartida da disponibilidade bater no ativo circulante, passivo circulante e demonstração de resultado, isso faz parte de uma atividade operacional. Quer ver outro exemplo? Digamos que a empresa está demais. Digamos que a empresa tem um salário para pagar, não, despesa com salário pago no mês, no dia 30. Você vai debitar a despesa, acreditar banco. A contrapartida do banco é uma despesa, então, na demonstração de resultado. Então, essa saída do caixa é uma atividade operacional. Receita à vista, você acredita a receita e debita a caixa. A contrapartida do caixa é uma receita de venda. Então, de vendas é da demonstração de resultado. A atividade de investimentos, se a disponibilidade bater no ativo não circulante é uma atividade de investimento. Por exemplo, comprei à vista um imobilizado, creditei o veículo, creditei o banco, creditei a ação do grupo do ativo não circulante. Então, faz parte de uma entrada da atividade de investimento. Pronto. A atividade de financiamento, o que é que sobrou? Passivo não circulante e o patrimônio líquido. Se a disponibilidade afeta esses dois, é uma financiamento. Por exemplo, obtive empréstimo onde credita em prazo. Esse empréstimo de longo prazo é passivo não circulante. Então, a atividade entrada da disponibilidade ou entrada. Pagamento de dividendos. Tudo que a pagar esteja no passivo circulante. A entrada ou saída de financiamento vai ser pessoal, estão vindo?
Preciso saber se vocês voltaram a me ouvir. Voltaram a me ouvir, gente? Pronto. Então, tudo que é relacionado a sócios e a empréstimos, não interessa ele estar no passivo circulante, no passivo não circulante. Interessa, não sei o que está acontecendo, mas está usando. Vamos finalizar com a graça de Deus. Vamos finalizar isso. Espera aí. Uma coisa a mais que eu quero falar para vocês é que existem 2 métodos na demonstração de fluxo de caixa de você demonstrar isso, tá? Existe o método direto, que é um método mais fácil de se fazer, onde você deixa bem detalhado entradas e saídas das 3 atividades. E aí, no final, gente, você vai somar o saldo, seja positivo ou negativo, ou seja uma geração de caixa ou um consumo de caixa. Se der positivo, houve uma geração de caixa. Se o saldo dessa atividade der negativo, vai ter que dar exatamente, você achou uma variação de 1.000 entre um ano e o outro, vai ter que ser 1.000. A variação foi de 10.000 entre um ano e o outro, o saldo que você encontrar das 3 atividades vai ser 10.000. Vai ter que bater com a variação, senão está errado a sua DFC. Você pode errar a DFC de 2 maneiras. O saldo não bater com a variação, ou você fazer uma movimentação de entrada e saída numa atividade errada. Por exemplo, você pegar uma compra de imobilizado e botar na saída do caixa da atividade operacional. Você errou a DFC, certo? Vocês vão ver isso detalhado lá em contabilidade intermediária. A DFC indireta, ela é mais complexa. O que é que ela muda? Ela muda só a atividade operacional, a forma de evidenciar. Pelo método direto, você faz entradas e saídas da atividade operacional. Pelo método indireto, não. Você vai começar a partir do lucro líquido e desse lucro tudo que não afeta não for relacionado, só vou dar um exemplo, pelo método indireto, que você vai ter que, se for uma despesa bem não afeta o caixa, você vai lá fazer o ajuste. Depreciação. Despesa com depreciação. Não faz parte da atividade operacional. Então, afeta o caixa. Porque você faz como? Debita despesa com depreciação e credita depreciação com lado. Em nenhum momento você afetou o caixa. E também isso não é uma atividade operacional, seria de invaser. As despesas eu tenho que somar o lucro, porque se eu tiro uma despesa, o lucro aumenta. Então, as despesas que eu vou ajustar, eu somo o lucro e o lucro. E eu vou ter que ir operacional, só vou dizer uma. Eu participo de uma empresa, aceita. Então, vamos voltando. Vamos finalizar, gente, para acabar esse tormento. Então, isso quer dizer que essa lucratividade, esse ganho com a lucratividade de outra empresa é de atividade de investimento, né? Então, não faz parte da atividade operacional. E aí eu vou ter que ajustar, tá? Eu vou ter que
diminuir do meu lucro essa receita que não é da atividade operacional, até chegar ao resultado da atividade operacional. Então, esse método é método do fluxo de caixa indireto, tá, gente? Indireto. Então, existem esses dois métodos. O caixa é feito dessas três maneiras, só atividades aqui para vocês. E terminamos, com a graça do meu bom Senhor, o conteúdo da unidade 4. Finalizamos tudo, tá? Não se preocupe com essas estruturas da demonstração, gente. Não vai ter questões para você estar evoluindo excessivamente a DVA, a DFC, porque tem uma disciplina para isso, tá? Você precisa só entender o que ela propõe, né? Quais são as demonstrações, o que é que a lei da sociedade anônima exige, o que é que as normas exigem, a finalidade de cada demonstração, tipos de métodos de DFC, que é direto e indireto, enfim, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado da nosso contato, das nossas trocas de conhecimento, tá? Espero ver vocês mais na frente, com certeza. Tá? Em outras disciplinas. Ah, e aí, sucesso para todos. Desculpem hoje está terrível, terrível. Esse está o fim dos tempos, mas a gente conseguiu. A gente conseguiu evoluir. E